Olá, tudo bem? Espero que esteja muito bem. Eu tenho uma palavra rema para você hoje. O que nós mais vemos hoje são pessoas desacreditadas, frustradas, estressadas, desanimadas, pensando que o mundo está perdido. Mas é porque elas colocam a sua esperança em pessoas, em realizações, na política ou qualquer outra coisa, menos Deus. Então já deixa seu like, porque hoje esse assunto vai mexer com você. Compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Quando a gente espera muito de uma pessoa e ela erra com a gente fica decepcionado, não fica? Quando a gente trabalha pra ter alguma coisa e não consegue, a gente fica desapontado. Quer saber? Isso vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Mesmo que você espere que Deus vai fazer tudo o que você quer, você vai se decepcionar. Lá na oração do Pai Nosso, a gente fala assim: seja feita a tua vontade. Essa vontade pode ser totalmente diferente do que a gente quer. E é onde a gente deve ter esperança, que a vontade dele para nós é o melhor que a gente pode pensar. E é melhor, porque ele tem sempre o melhor para nós. Então coloque a sua esperança em Deus. Busque fazer a vontade dele. Não use da oração como o teu último recurso. Mas comece o seu dia com oração. Cada necessidade do teu dia coloque diante do Senhor e experimente o agir dele a teu favor. Amém. A gente não precisa ter o cenário perfeito. Não precisa ter só situações favoráveis pra gente ter esperança e ter paz. O que a gente precisa ter é um coração voltado pra Deus, entregando pra Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. A paz que excede todo entendimento, que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Essa paz vai encher o nosso coração e a esperança vai continuar viva. Quer saber como aliviar a pressão e o estresse da tua vida? Eu vou ler para você o Salmo 62.
diz assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Esses versículos estão lá no Salmo 62. Eu li do 1 ao 6. Esse salmo é mais um salmo composto debaixo de muita pressão e estresse. Davi estava em desvantagem, sob ameaça de morte. Era vítima de tramas cruéis, armadas por gente falsa e perigosa. O próprio filho, Absalão, encabeçava a rebelião para depô-lo do trono e tomar seu lugar. E toda essa situação era humanamente insuportável. Com certeza um dos momentos de maior angústia para o homem segundo o coração de Deus. Pressão e estresse, ingredientes suficientes para desestruturar qualquer pessoa. Pode até causar infarto. Até mesmo um touro como Davi, que era capaz de arrancar cordeirinhos da boca de ursos e leões e depois matá-los com as próprias mãos, usando apenas um cajado de pastor. Isso aconteceu. Olha lá em 1 Samuel 17, dos versículos 34 ao 37. Ninguém suportaria pressão e estresse como aqueles, nem Davi. Mas esse salmo revela que Davi manteve a tranquilidade e permaneceu em silêncio. O quê? Em silêncio? Como é que pode? Será que você ia conseguir? Eu fiquei me perguntando, será que eu conseguiria? E a razão para a alma de Davi permanecer calada é que ele sabia que somente Deus ia poder socorrê-lo, sustentá-lo. E em Deus, somente em Deus, ele confiava. Davi revela que a sua fé não estava em Deus e em outra coisa ao mesmo tempo, mas estava somente em Deus. Isso mesmo, ele sabia que Deus usa meios para realizar sua obra, cumprir a sua vontade. Ele compreendia que o mesmo Deus que ordena o fim de todas as coisas também ordena os meios, mas a sua fé estava em Deus, somente em Deus, e não nos meios. Que exemplo de fé, de confiança. E é por isso que a sua alma se
continha aliviada dentro dele, enquanto o mundo desabava lá fora. Pressão e estresse são inevitáveis. Afinal, a vida foi afetada pelo pecado. Filhos se levantam contra pais, pessoas nos perseguem, gente má nos passa para trás e procura nos derrubar. A gente se decepciona com aqueles que a gente ama. Enfermidades nos abatem, sofrimento e morte nos amedrontam. As demandas do trabalho nos consomem. Não tem como fugir dessa realidade, nem fingir que tudo está bem. Então, como eu faço para aliviar a pressão e o estresse da minha vida? Como a gente viu aqui nesse salmo, o segredo está em esperar em Deus, somente em Deus. Encarar os problemas e levá-los para Deus em oração. Encorajar a alma com as verdades do Evangelho de Cristo. Exortar e encorajar os outros com as mesmas verdades que nos exortam e nos encorajam. Expor o engano do pecado, que sempre nos aponta caminhos e soluções que nos destroem. E escutar Deus com fé e esperança. Espere em Deus, somente em Deus, mas espere com fé, creia e espere em Cristo. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem? Espero que esteja muito bem. Eu tenho uma palavra rema para você hoje. O que nós mais vemos hoje são pessoas desacreditadas, frustradas, estressadas, desanimadas, pensando que o mundo está perdido. Mas é porque elas colocam a sua esperança em pessoas, em realizações, na política ou qualquer outra coisa, menos Deus. Então já deixa seu like, porque hoje esse assunto vai mexer com você. Compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Quando a gente espera
muito de uma pessoa e ela erra com a gente fica decepcionado, não fica? Quando a gente trabalha pra ter alguma coisa e não consegue, a gente fica desapontado. Quer saber? Isso vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Mesmo que você espere que Deus vai fazer tudo o que você quer, você vai se decepcionar. Lá na oração do Pai Nosso, a gente fala assim: seja feita a tua vontade. Essa vontade pode ser totalmente diferente do que a gente quer. E é onde a gente deve ter esperança. Que a vontade dele para nós é o melhor que a gente pode pensar. E é melhor, porque ele tem sempre o melhor para nós. Então coloque a sua esperança em Deus. Busque fazer a vontade dele. Não use da oração como o teu último recurso. Mas comece o seu dia com oração. Cada necessidade do teu dia, coloque diante do Senhor. E experimente o agir dele a teu favor. Amém. A gente não precisa ter o cenário perfeito. Não precisa ter só situações favoráveis pra gente ter esperança e ter paz. O que a gente precisa ter é um coração voltado pra Deus, entregando pra Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. A paz que excede todo entendimento, que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Essa paz vai encher o nosso coração e a esperança vai continuar viva. Quer saber como aliviar a pressão e o estresse da tua vida? Eu vou ler para você o Salmo 62. Que diz assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Esses versículos estão lá no Salmo 62. Eu li do 1 ao 6. Esse salmo é mais um salmo composto debaixo de muita pressão e estresse. Davi estava em desvantagem, sob ameaça de morte. Era vítima de tramas cruéis, armadas por gente falsa e perigosa. O próprio filho, Absalão,
encabeçava a rebelião para depô-lo do trono e tomar seu lugar. E toda essa situação era humanamente insuportável. Com certeza um dos momentos de maior angústia para o homem segundo o coração de Deus. Pressão e estresse, ingredientes suficientes para desestruturar qualquer pessoa. Pode até causar infarto. Até mesmo um touro como Davi, que era capaz de arrancar cordeirinhos da boca de ursos e leões e depois matá-los com as próprias mãos, usando apenas um cajado de pastor. Isso aconteceu. Olha lá em 1 Samuel 17, dos versículos 34 ao 37. Ninguém suportaria pressão e estresse como aqueles, nem Davi. Mas esse salmo revela que Davi manteve a tranquilidade e permaneceu em silêncio. O quê? Em silêncio? Como é que pode? Será que você ia conseguir? Eu fiquei me perguntando, será que eu conseguiria? E a razão para a alma de Davi permanecer calada é que ele sabia que somente Deus ia poder socorrê-lo, sustentá-lo. E em Deus, somente em Deus, ele confiava. Davi revela que a sua fé não estava em Deus e em outra coisa ao mesmo tempo, mas estava somente em Deus. Isso mesmo, ele sabia que Deus usa meios para realizar sua obra, cumprir a sua vontade. Ele compreendia que o mesmo Deus que ordena o fim de todas as coisas também ordena os meios, mas a sua fé estava em Deus, somente em Deus, e não nos meios. Que exemplo de fé, de confiança. E é por isso que a sua alma se continha aliviada dentro dele, enquanto o mundo desabava lá fora. Pressão e estresse são inevitáveis. Afinal, a vida foi afetada pelo pecado. Filhos se levantam contra pais. Pessoas nos perseguem. Gente má nos passa para trás e procura nos derrubar. A gente se decepciona com aqueles que a gente ama. Enfermidades nos abatem. Sofrimento e morte nos amedrontam. As demandas do trabalho nos consomem. Não tem como fugir dessa realidade, nem fingir que tudo está bem. Então, como eu faço para aliviar a pressão e o estresse da minha vida? Como a gente viu aqui nesse salmo, o segredo está em esperar em Deus, somente em Deus. Encarar os problemas e levá-los para Deus em oração. Encorajar a alma com as verdades do Evangelho de Cristo. Exortar e encorajar os outros com as mesmas verdades que nos exortam e nos encorajam. Expor o engano do pecado
que sempre nos aponta caminhos e soluções que nos destroem. E escutar Deus com fé e esperança. Espere em Deus, somente em Deus, mas espere com fé, creia e espere em Cristo. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço.